Olá, eu sou o professor Senjique, o seu professor de processo penal. O que temos para hoje, professor Senjique? Uma IPA? Não! Nós vamos com o quê? Lá vem a banca! Banca aqui, banca colar. Mas uma sequência de lá vem a banca um pouco diferente. Sim, sim, sim! Lá vem a banca será o quê? Será aí alguns excertos, alguns recortes da nossa lista de exercícios. Uma lista de exercícios que já integram o intensivão dialético. São aí questões muito bem trabalhadinhas, com bastante conteúdo, em que a gente revisa a matéria. Vamos ver o que agora? E veremos prisão em flagrante, vários pontos recorrentes em nossas provas, pontozinhos específicos que as bancas adoram. Portanto, atenção, esteja presente, esteja aqui comigo plenamente. Por quê? Porque lá na prova eu estarei contigo. Aproveite! Próxima questão. Delegado de polícia, sobre a prisão em flagrante é correto afirmar: grife, de verdade, por mais que pareça besta, grife, faça a prova objetiva com a mão. Vamos lá. E o que ele quer? A assertiva correta. Vamos comigo. A. É ato exclusivo da autoridade policial nos casos de perseguição logo após a prática do delito. Não, acabei de falar para você na questão anterior que essa perseguição aqui, ó, que caracterizará quem? E o logo após, que caracterizará o flagrante impróprio, também conhecido como quase flagrante. É isso aqui que você deve lembrar. É QF, tá? Por favor, vamos escrever direito, professor Senjique, vamos. QF, quase flagrante. Isso aqui, essa perseguição pode ser realizada por qualquer pessoa, sim, um cidadão do povo. Aí nós estamos diante de uma prisão em flagrante facultativo. Porém, se for um caso de autoridade policial ou seus agentes, aí não tem faculdade. Não, aí a gente tem um flagrante obrigatório. Será um flagrante impróprio obrigatório ou quase flagrante obrigatório. E se for uma pessoa do povo, será um quase flagrante o quê? Facultativo. Facinho, não precisa decorar isso não, hein? Por favor, de verdade. Ó, de novo, vou falar olhando pra você. Não decore isso não. Não decore isso não. Só lembra que o flagrante, qualquer das hipóteses, pode ser facultativo ou obrigatório. Bora pra lá. Pra letra B? Não, volta aqui, só vamos apontar o erro. O erro que é ato exclusivo? Não é ato exclusivo. Agora sim, bora adiante. Letra B. Deve o delegado de polícia representar pela prisão preventiva quando o agente é encontrado logo depois com instrumentos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, dada a impossibilidade da prisão em flagrante. Claro que não. Aqui, ó, o cara foi encontrado logo depois, nós temos o quê? Flagrante presumido. O que o delegado tem de fazer? Simples, lavrar o auto de prisão em flagrante. Acabou! Isso está errado. Mas, professores, se a criatura que cometeu o crime for até a delegacia e se apresentar espontaneamente, aí não há flagrante. Por quê? Porque o cara está lá falando: oi, eu cometi um crime. Não há risco, não há nada pegando fogo. Aí, no tal do comparecimento espontâneo, não haverá prisão em flagrante e a gente pode pensar numa prisão cautelar, uma prisão temporária ou uma prisão preventiva sob representação do delegado. Letra C. É vedada pelo Código de Processo Penal em caso de crime permanente diante da possibilidade de prisão temporária. Caramba, que besteira, claro que não. No caso de crime permanente, o que está acontecendo aqui, ó? A flagrância, o estado de flagrante. Sim, não é a fragrância, pelo amor de Deus, é o fogo que sai da atividade criminosa, ele se permanece, ele se estende no tempo. Então o que está acontecendo na situação de crime permanente? A qualquer momento que você chegar nessa conduta, ela está se estendendo no tempo e, como tal, o crime se estende no tempo e a situação de flagrante se estende no tempo. E aí você pode dar o atraque a qualquer momento, seja no começo, no meio ou no final desse negócio, tá bem? Então vamos lá. No caso de crime permanente, pode sim a prisão em flagrante. Claro, depois ela poderá ser convertida numa prisão temporária ou numa preventiva. Vamos aplicar lá o artigo 310 do CPP. Letra D. A falta de testemunhas do crime impede a lavratura do auto de prisão em flagrante, devendo a autoridade policial instaurar inquérito policial para a apuração do fato. Claro que não. Você pode escrever não. Por quê? Porque o nosso código pede pelo menos 2 testemunhas. Então vamos colocar aqui 2 testemunhas, tá bom? Pelo menos. Por quê? Porque o código fala 2, né? Testemunhas. Então eu preciso
pelo menos plural, 2 testemunhas. Se não tivermos ali as testemunhas do crime, da situação criminosa em si, da conduta criminosa em si, não tem problema. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa pessoa no meio da rua, vamos capturá-la, vamos capturar o sujeito no meio da rua, conduzir até o delegado. Como geralmente nós policiais atuamos em 2, um policial vai servir como condutor, o vibrador, e o outro será o quê? A segunda será uma testemunha. Uma testemunha, já vou te dizer do quê? Do que o condutor está fazendo, e esse policial será o sofredor. Então essas 2 pessoas, sim, o condutor e o outro policial, a testemunha, eles serão os testemunhas. Veja, o condutor será a primeira testemunha. Aqui, ó, a primeira testemunha. E o outro policial será a segunda testemunha. Mas, professor, eles não viram crime. Não tem problema. Eles são testemunhas de quem? Eles são testemunhas de um ato que eles mesmos estão fazendo, o que é bizarro, que é entregar o preso ao delegado. Lembra? O condutor chega, entrega o preso para o delegado e recebe do delegado, sim, um recibo. Olá, eu sou o delegado tal, eu recebi o preso tal na situação tal. Acabou. Pegou esse recibo, guarda com ele, porque é isso aqui que poderá livrar a barra dele caso o preso apareça morto no futuro. Ele tem o recibo que ele entregou o cara vivo, inteirinho para o delegado. Agora é problema do delegado. Veja, ele está aqui sendo testemunha de que ele entregou o preso ao delegado. E o segundo policial, ele vai funcionar como segunda testemunha da entrega do preso ao delegado na delegacia. Pronto! Como é que fica então aqui, ó? A falta de testemunhas do crime impede? Não impede a lavratura do auto de prisão em flagrante. Sim, e por fim, já é a nossa letra, já é o nosso gabarito. Letra E. O auto de prisão em flagrante será encaminhado ao juiz em até 24 horas, perfeito, após a realização da prisão. E, caso não seja indicado o nome de seu advogado, o advogado do preso, pela pessoa presa, cópia integral será remetida para a Defensoria Pública. Sim, nós temos o prazo de 24 horas. Nesse prazo de até 24 horas, 2 coisas precisam ser realizadas. O APF, o auto de prisão em flagrante, tem de ser remetido ao juiz e também temos de entregar quem? A nota de culpa ao preso. Já vamos falar de nota de culpa numa outra questão, então fica tranquilo, tá bom? Então grave isso. Até 24 horas isso precisa ser realizado. Essas até 24 horas contadas da onde? Da efetivação da prisão. E nós temos as comunicações imediatas. Imediatas não é até 24 horas, não. Imediatas é já. Imediatas é agora. Imediatas é sem demora. No momento em que o preso entra na delegacia, conta pro delegado que ele vai ter de lavrar um auto de prisão em flagrante, ele concorda. É realmente um caso de prisão em flagrante. Precisamos avisar 3 criaturas. Quantas? 3, professor, só tem 2. Não, tem um escondido. Vamos lá. As comunicações imediatas são juiz, Ministério Público e o familiar indicado pelo preso, que poderá ser trocado por um terceiro. Geralmente esse terceiro costuma ser o advogado. Bora lá, então, matamos essa questão, é a letra E. Viu? Direito é simples, direito é teta. E não tem como errar a prisão em flagrante. Beijo pra ti!